Há momentos na vida em que Deus tenta nos avisar que estamos caminhando ao lado de pessoas que não foram enviadas por Ele. Gente que parece inofensiva, que sorri, que se aproxima, que oferece companhia, mas que, aos poucos, começa a secar a nossa fé, a apagar a nossa alegria e nos afastar daquilo que Deus sonhou para nós. São Francisco de Assis dizia que o perigo espiritual raramente chega gritando. Ele chega silencioso, disfarçado de amizade, de compreensão, de apoio. Por isso, o coração precisa estar atento. Não é todo mundo que merece caminhar ao seu lado. Algumas pessoas realmente abrem portas, aproximam você de Deus, fortalecem sua paz. Mas outras destroem o que você construiu, corroem sua esperança e deixam a sua alma pesada. Há 3 tipos de pessoas que São Francisco alertava, e aquelas que parecem pequenas ameaças, mas que são capazes de quebrar sua força interior sem que você perceba. Ele dizia, fuja delas não por desprezo, mas por amor a Deus e por respeito à vida que Ele te deu. A primeira pessoa da qual você precisa se afastar é aquela que vive reclamando de tudo, constantemente. Não estamos falando de quem passa por um sofrimento real, de quem enfrenta problemas verdadeiros, de quem desabafa porque está ferido. Estamos falando de quem escolheu transformar a murmuração em estilo de vida. São Francisco dizia que a murmuração é como poeira fina, que quando você menos espera, ela já está sobre tudo, cobrindo a visão e pesando sobre o coração. E quem caminha ao lado de um murmurador aos poucos começa a enxergar a vida com olhos negativos, desconfiados, nublados. Essa pessoa nunca celebra nada. Nunca reconhece nada. Tudo é difícil, tudo é ruim, tudo é injusto. Você oferece uma mão, ela reclama da sua mão. Você oferece ajuda, ela encontra defeito na ajuda. Você abre uma porta, ela diz que a porta deveria ser maior. E sem perceber, você começa a absorver essa energia. Começa a ficar cansado, mais pesado, mais pessimista. Deus não te criou para carregar gente que recusa a própria cura. Deus quer que você ame, mas não que você se torne prisioneiro de quem decidiu viver reclamando. A murmuração é uma doença espiritual contagiosa. E São Francisco era firme ao dizer, o coração que reclama o tempo inteiro perde a capacidade de ouvir a voz de Deus. E isso é verdade. Quem só reclama não agradece. Quem não agradece não reconhece. E quem não reconhece não vê o que Deus já está fazendo. Por isso, você precisa discernir, é alguém que precisa de ajuda? Ou é alguém que recusa toda ajuda porque encontrou prazer em ser vítima? Uma pessoa assim pode destruir sua paz e te afastar do propósito. E não há nada mais precioso do que a paz que Deus te deu. O segundo tipo de pessoa que São Francisco alertava é o manipulador espiritual ou emocional. Essa é a pessoa que nunca diz claramente o que quer, mas faz você se sentir culpado o tempo inteiro. É aquele que usa seu coração bom contra você. Que distorce palavras, que vira tudo ao contrário, que te faz acreditar que você é sempre o problema. São Francisco dizia que o manipulador é como uma névoa que impede o coração de enxergar a verdade. Você começa a duvidar de si mesmo, das suas intenções, da sua própria bondade. O manipulador não pede, ele exige. Não agradece, ele cobra. Não reconhece, ele diminui. Ele faz você sentir que deve algo a ele o tempo todo, mesmo quando você não fez nada de errado. E mais perigoso ainda, ele faz você acreditar que, para ser uma pessoa boa, você precisa tolerar o intolerável, aceitar o inaceitável e carregar o que não foi colocado sobre seus ombros por Deus. São Francisco viveu cercado de pessoas assim quando começou sua missão. Gente que tentava controlar sua obediência, sua liberdade e até sua fé. Gente que fingia cuidado, mas na verdade queria domínio. Ele aprendeu e ensinou que amar não significa se tornar refém. Amar não significa permitir que alguém prenda sua alma, esgote suas forças ou manipule seu coração. Deus não te deu espírito de covardia, nem de servidão emocional. Ele te deu espírito de liberdade. Se você anda ao lado de alguém que te diminui, te confunde, te controla, te deixa ansioso, te faz duvidar de si mesmo, se essa pessoa não vem de Deus.
A culpa que ela te coloca não é arrependimento espiritual. É prisão emocional. E você precisa se libertar disso, porque até a luz que Deus colocou dentro de você começa a enfraquecer quando o coração vive aprisionado por manipulação. São Francisco dizia que a verdadeira amizade aproxima o coração de Deus, a falsa amizade amarra o coração a dores que Deus nunca te deu. A manipulação é uma corrente invisível, mas extremamente pesada. E se você permite que alguém controle suas emoções, essa pessoa também passa a controlar suas decisões, sua energia, seus passos e até seus sonhos. Não ande com quem faz você esquecer quem você é. Não ande com quem faz você acreditar que não merece o amor de Deus. Por fim, São Francisco falava de um terceiro tipo de pessoa, talvez o mais perigoso de todos, é aquela que vive na escuridão, mas tenta puxar você para dentro dela. É a pessoa que se alimenta de fofoca, intrigas, maldade, inveja. Aquela que sente prazer em destruir reputações, em ver a desgraça alheia, em provocar brigas onde havia paz. Essa pessoa é como um fósforo aceso jogado em um campo seco. Basta um toque, uma palavra, um comentário, e tudo ao redor começa a queimar. São Francisco dizia que a língua maldosa é mais afiada que qualquer lâmina. Ela corta laços, destrói vidas, fere inocentes, contamina ambientes. E quando você anda com alguém assim, sua alma começa a adoecer sem que você perceba. Você passa a se acostumar com a maldade, a rir de coisas que entristecem Deus, a participar de conversas que ferem pessoas que você nem conhece. Essa convivência mancha o coração. E Deus, que te criou para ser luz, não quer te ver caminhando ao lado de quem espalha escuridão. E o mais perigoso é que essa pessoa não precisa te incentivar diretamente a fazer o mal. Basta que ela normalize o mal ao seu redor. Basta que ela transforme a fofoca em brincadeira inocente, a intriga em hábito social, a mentira em estratégia, a maldade em algo inevitável. Aos poucos, você vai perdendo a sensibilidade espiritual. Vai achando normal o que Deus sempre condenou. Vai rindo de coisas que ferem o coração do Senhor. Vai deixando a luz se apagar, devagar, silenciosamente. São Francisco dizia que a alma não se perde de uma vez, ela se perde por descuidos diários. E poucas coisas apagam mais a luz interior do que caminhar com alguém que vive mergulhado nas trevas da maldade disfarçada. A pessoa maldosa contamina ambientes. Você chega leve, sai pesado. Você chega em paz, sai inquieto. Você chega bem, sai duvidando de tudo e de todos. Esse tipo de convivência não é neutra, ela é venenosa. E, pior ainda, ela é sorrateira. Muitas vezes, o mal se aproxima com um sorriso. Muitas vezes, a pessoa que destrói é a mesma que diz estar do seu lado. E por isso Deus levanta sinais. Ele te mostra desconfortos. Ele acende alertas no seu espírito. Ele faz você se sentir inquieto depois de conversar com essa pessoa. Ele sussurra no seu coração: não é aqui. Não é com ela. Não é esse o caminho. E quando você insiste, o peso aumenta. São Francisco ensinava algo profundo: se uma pessoa te afasta da paz, ela te afasta de Deus. Porque Deus habita na paz, não no tumulto. Deus fala no silêncio interior, não no barulho das intrigas. Quando alguém rouba sua paz repetidas vezes, essa pessoa está interferindo na sua conexão com o próprio Criador. E não há amizade que justifique sacrificar a presença de Deus dentro de você. E é por isso que essas três pessoas, o murmurador constante, o manipulador emocional e o espalhador de maldade, não podem andar ao seu lado. Porque elas roubam de você aquilo que o mundo não pode devolver, sua comunhão com Deus, sua clareza espiritual, sua força interior, sua luz. Mas talvez você esteja se perguntando: como me afastar sem me sentir culpado? Como deixar para trás alguém que anda comigo há tanto tempo? Como cortar laços que parecem parte da minha vida? São Francisco sabia que isso não é fácil. Ele mesmo precisou se afastar de pessoas que amava, mas que o puxavam para um caminho diferente daquele que Deus preparou para ele. A verdade é que nem todo afastamento é ruptura, às vezes, o afastamento é proteção.
E Deus não te chama para rejeitar ninguém, Ele te chama para preservar sua alma. Afastar-se não é odiar. Afastar-se não é abandonar. Afastar-se não é julgar. Afastar-se, muitas vezes, é obedecer. É reconhecer que sua paz é um presente divino e que você não pode entregá-la nas mãos de quem não sabe cuidar nem da própria vida. É compreender que, se você não proteger sua luz, ninguém fará isso por você. Muitas pessoas boas se perdem tentando salvar gente que não quer ser salva. Gente que não busca a cura. Gente que não aceita ajuda. Gente que prefere as trevas à luz porque na luz suas intenções seriam reveladas. E você não pode viver à sombra dessas pessoas. Deus não te chamou para isso. São Francisco dizia: se você permitir que o mal caminhe ao seu lado, em breve não saberá distinguir quem é você e quem é ele. E essa é uma das maiores verdades espirituais. A convivência molda o caráter. A convivência molda os pensamentos. A convivência molda os hábitos. Você não percebe quando começa a falar como quem te influencia, a reagir como quem te contamina, a sentir como quem te pesa. É por isso que Deus repete tantas vezes nas Escrituras: e ande com os sábios. Fuja da companhia dos perversos. Não se assente com zombadores. Não é exagero. É proteção espiritual. É cuidado. É o amor de Deus te dizendo: eu te criei para mais. Eu te chamei para a luz. Não entregue sua alma ao convívio que te destrói. E São Francisco complementava essa visão dizendo que cada pessoa que entra na sua vida ou te aproxima de Deus ou te afasta dele. Não existe meio termo. Ou a presença dessa pessoa aumenta sua capacidade de amar, ou aumenta seu cansaço. Ou ela fortalece sua fé, ou enfraquece sua coragem. Ou ela te inspira a ser melhor, ou te faz agir pior. Isso é espiritual. E o espiritual, mesmo invisível, é real. Por isso, observe a si mesmo. Depois de conversar com essa pessoa, você sente paz ou peso? Você sente clareza ou confusão? Você sente gratidão ou inquietação? Você sente que sua fé aumentou ou diminuiu? Esses sinais não mentem. O coração sempre reconhece o que a razão tenta justificar. E talvez, agora, enquanto ouve esta mensagem, você já saiba exatamente quais são as 3 pessoas que Deus está apontando. Talvez você já saiba quem reclama demais e drena suas forças. Talvez você já saiba quem te manipula e te prende emocionalmente. Talvez você já saiba quem espalha maldade e contamina ambientes. Talvez você tenha tentado mudar essas pessoas, salvar essas pessoas, carregar essas pessoas. Mas hoje Deus te diz: e solte. Eu cuido delas. Agora cuide de você. Deus não quer que você viva sozinho. Ele quer que você viva em paz. Ele quer que você esteja cercado de gente que te leva para o alto, e não para baixo. Gente que te aproxima da luz, e não da escuridão. Gente que te ajuda a ouvir a voz dele, e não o barulho do mundo. Por isso, este aviso é tão importante. São Francisco de Assis o entregou com firmeza e compaixão: não ande com essas pessoas. Não porque elas são indignas, mas porque sua alma é preciosa. E você precisa protegê-la. Se você permanecer perto de quem drena sua luz enfraquecerá. Mas se você se aproxima de quem carrega a paz, sua alma floresce. O ambiente espiritual das pessoas ao nosso redor molda silenciosamente a nossa vida. São Francisco entendia isso profundamente. Ele sabia que o coração humano é influenciável, sensível, maleável e que poucas coisas determinam tanto o rumo da nossa alma quanto as companhias que escolhemos. Por isso, ele dizia que o verdadeiro perigo não está apenas no mal que alguém faz contra você, mas no mal que essa convivência desperta dentro de você. O murmurador faz você reclamar mais. O manipulador faz você duvidar de si mesmo. O espalhador de maldade faz você se acostumar com aquilo que destrói a alma. E é assim, aos poucos, quase imperceptivelmente, que a vida perde brilho, que a fé perde força, que a paz se torna rara.
Mas aqui está a verdade que São Francisco sempre defendia, e você tem o direito e a responsabilidade de proteger sua alma. Você não precisa odiar ninguém, discutir com ninguém, confrontar ninguém. Basta se afastar. Basta limitar a convivência. Basta deixar de caminhar ao lado de quem não caminha com Deus. A distância que preserva sua paz é uma expressão de sabedoria, não de falta de amor. E quando você cria esse espaço, algo poderoso acontece, e Deus começa a preencher o vazio deixado pelas más companhias com pessoas que realmente pertencem ao seu caminho. Pessoas que te edificam. Pessoas que te fortalecem. Pessoas que te levantam quando você cai e que celebram quando você vence. Pessoas que te ajudam a ouvir mais claramente aquilo que Deus está dizendo. São Francisco dizia que o coração só reconhece a voz de Deus quando deixa de ouvir o barulho que o mundo faz. E muitas vezes, esse barulho não vem do mundo distante, vem de pessoas próximas. Vem de conversas que não edificam. Vem de hábitos que não iluminam. Vem de companhias que não acrescentam. Para ouvir Deus, você precisa calar aquilo que te afasta dele. E sim, pode doer se afastar. Pode doer perceber que alguém que você gosta não faz bem para a sua alma. Pode doer mudar a dinâmica de uma amizade, de um relacionamento, de uma convivência longa. Mas ainda mais doloroso é permanecer onde sua alma morre aos poucos. Ainda mais doloroso é perder sua paz só para manter alguém por perto. A vida espiritual exige escolhas. E algumas delas são difíceis, mas necessárias. Deus nunca tira algo sem propósito. Quando Ele remove alguém da sua vida, é porque aquela presença já cumpriu o que precisava cumprir ou porque nunca deveria ter estado ali. Deus não desperdiça caminhos. Ele não erra rotas. Se Ele está te mostrando que alguém não pode mais andar com você, confie. Ele sabe o que está protegendo. E quando você se afastar das pessoas erradas, não tenha medo de ficar sozinho por um tempo. O silêncio também é sagrado. A solidão também cura. É nela que Deus fala com mais profundidade. É nela que você redescobre sua identidade, renova suas forças, e recupera aquilo que o mundo tentou roubar. São Francisco passava longos períodos sozinho para ouvir mais claramente a voz do Altíssimo. Ele sabia que, quando a alma está leve, Deus sussurra com mais força. E então, no momento certo, Ele enviará pessoas certas. Gente de luz, de paz, de verdade. Gente que te empurra para cima, e não para o abismo. Gente que Deus escolheu para caminhar com você, e não simplesmente passou pela sua vida por acaso. Gente que te aproxima do céu. Porque, no fim, é isso que realmente importa, caminhar ao lado de quem também quer caminhar com Deus. Caminhar ao lado de quem respeita sua alma. Caminhar ao lado de quem não tenta te moldar, te prender, te manipular, mas sim te inspirar a ser mais, a amar mais, a crer mais. E talvez o maior conselho de São Francisco, diante desse aviso, seja este: não tenha medo de perder pessoas. Tenha medo de perder a si mesmo. Não existe perda maior do que deixar sua essência morrer só para manter alguém por perto. Você não foi criado para viver em escuridão emocional ou espiritual. Você foi criado para ser luz. Por isso, se ao ouvir esta mensagem seu coração sente um aperto, um reconhecimento, uma clareza, se é porque Deus está te mostrando algo. Ele está revelando quem não pode mais andar com você. Ele está apontando onde sua paz está sendo roubada. Ele está te chamando de volta para a vida que Ele preparou, uma vida onde você caminha leve, firme, com propósito, na direção da luz. Agora é com você. Não ignore o aviso. Não desperdice o discernimento que Deus está te dando. Não ande com essas 3 pessoas. Ame-as, ore por elas, mas siga seu caminho. A sua paz é sagrada. A sua alma é preciosa. E Deus te chama para viver em lugares onde sua luz não será apagada, mas sim alimentada. E se esta mensagem tocou o seu coração, se você sentiu que Deus falou com você através dessas palavras, então faça algo simples, mas muito poderoso.
Deixe seu like, isso ajuda esta mensagem a alcançar outras pessoas que também precisam ouvir este aviso. Escreva nos comentários aquilo que Deus te revelou enquanto você ouvia. Sua palavra pode fortalecer alguém. Compartilhe este vídeo com quem você sente que está sendo puxado para convivências perigosas. E, principalmente, inscreva-se no canal e ative o sininho. Aqui, você receberá mensagens profundas, conselhos espirituais e ensinamentos que vão te ajudar a caminhar em luz, sabedoria e discernimento todos os dias. Que Deus abençoe sua vida, proteja sua alma e ilumine seu caminho. E que São Francisco de Assis interceda por você, para que sua caminhada seja sempre ao lado das pessoas que Deus escolheu. Paz e bem.